Olá! A proteção da criança e do adolescente no ambiente digital é um dos maiores desafios da atualidade. E para enfrentar essa realidade foi criado o chamado ECA Digital, que atualiza o Estatuto da Criança e do Adolescente para o mundo virtual. Sobre isso eu converso agora com a promotora de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Graciele de Rezende Almeida, que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Defesa da Criança e do Adolescente. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Bem-vinda mais uma vez para conversar com a gente agora sobre essa novidade, que é o ECA Digital. Explica para a gente melhor o que ele compreende, qual que é a importância dessa nova legislação. Olá, Laura, um prazer estar aqui novamente, dessa vez para falar de algo tão importante, uma conquista da sociedade. O novo Estatuto Digital, ele traz a ideia da proteção integral também para o ambiente digital. Nós tínhamos já, claro que a proteção da criança e adolescente, com o artigo 227, ela já era... ela precisava ser observada em todos os ambientes, mas nós não tínhamos normativas específicas. Então, o que, na verdade, nós tínhamos eram ambientes online em que as crianças e adolescentes elas ficavam vulneráveis por falta de regras claras. Então, hoje, nós tivemos aprovada a Lei 15.211, que vem trazendo regras de responsabilidade também para as plataformas digitais, para todos os serviços que sejam destinados a criança e adolescente ou de acesso provável por criança e adolescente. Então, para que o serviço tenha que observar todas as regras do estatuto, do novo estatuto, não são só aqueles que são direcionados diretamente para os menores de 18 anos. Se tiver um acesso provável por esse público, o estatuto se aplica. Que tipo de mudança ou de novas regras foram trazidas pelo ECA Digital em relação ao estatuto que já existia? O estatuto que já existia, a Lei 8.069, ela foi pensada no mundo analógico. Uhum. Ela foi pensada para o mundo físico. E a nova lei traz a proteção para o mundo digital. Então, nós temos, são regras diferentes. Então, aquele ambiente de vulnerabilidade hoje tem que ser um ambiente protegido. Que tipo de regra, por exemplo? Foram muitas as mudanças, para que um adolescente de até 16 anos ele tenha uma conta em rede social, essa conta tem que estar vinculada à conta de um responsável legal. Então, não se permite mais a autodeclaração, porque antes, para se abrir uma conta, você tinha uma pergunta. Você é maior de 18 anos? Clicava sim, sem nenhuma forma de verificação. Hoje, as plataformas estão obrigadas a fazerem verificações, que são verificações sérias. As plataformas elas precisam fornecer também aos pais, aos responsáveis legais, mecanismos de supervisão parental. Então, esses mecanismos eles têm que ser de fácil acesso, eles não precisa que a pessoa fique lendo o manual, fique lendo aqueles termos de uso com letrinha pequenininha. Na verdade, tem que ser intuitivo. Os pais precisam, de forma intuitiva, saber usar esses mecanismos de supervisão parental. São várias as mudanças, outras ferramentas que se aproveitavam da vulnerabilidade desse público, que criança e adolescente são pessoas em peculiar condição de desenvolvimento, então não tem discernimento próprio. Então, por exemplo, aquelas telas de rolagem infinitas, mecanismos que faziam com que as crianças ficassem ali na internet sem um limite, elas estão proibidas. Aquelas caixas de recompensa, de um vídeo para o outro, aquelas caixas de recompensa que elas têm mecanismos semelhantes aos jogos de azar, porque em certos jogos eletrônicos são compradas caixas de recompensa que a criança não sabe se vai precisar no jogo, sequer o que tem lá dentro, fazendo com que ela vá comprando, Então essas caixas elas estão proibidas
proibidas, elas não podem mais serem direcionadas para o público infanto-juvenil. É proibido fazer o perfilamento de crianças e adolescentes. O que é isso? É proibido coletar dados de criança e adolescente, dados psicológicos, por exemplo, o estado de aquela criança parece estar triste, parece ter uma insatisfação com o corpo. Então, você coletar dados daquela criança para direcionar propaganda, publicidade para essas crianças. Como é que isso era feito? Exatamente assim. Como às pesquisa vezes mesmo? Com perguntas para a criança Não, responder? você já percebeu que às vezes você você pesquisa um produto e depois você começa a receber várias propagandas de coisas similares? Isso está proibido para criança e adolescente. Então, às vezes, a criança, principalmente com adolescente, né? Porque uma característica das redes sociais é exatamente explorar essa vulnerabilidade. Então, assim, você tem pesquisas já demonstrando, você tem até mesmo arquivos de redes sociais demonstrando que uma pesquisa de uma adolescente por um produto por um padrão de beleza, uma coisa, um artigo de usuário. E assim, às vezes até assim por um corpo, né? O que a gente tem assim, pesquisando determinada pessoa, um corpo, ela começava a receber propaganda sobre produtos de emagrecimento, sobre roupas de academia, entendeu? Então esse tipo de perfilamento, fazer pesquisa do gosto, de acordo com... Isso está vedado para criança e adolescente, né? Aproveitar dessa vulnerabilidade. São regras perfeitas. Sim. Mas como é que isso vai ser fiscalizado? Sim. Há meios de se burlar? Como é que isso vai ser... essa proteção vai ser feita completa? Na verdade, o próprio Estatuto Digital traz que seria criada uma autoridade nacional, essa função foi delegada para a ANPD, e a ANPD, que é a autoridade administrativa, ela vem editando regulamentos, ela vem editando normas, inclusive que torne transparente o processo de fiscalização, inclusive para as plataformas, mostrando como que vai ser cobrado. E é claro que são normas novas e que exigem um tempo de adaptação. Então, a ANPD está, inclusive, publicando um cronograma. A partir de março isso vai ser cobrado, vão ser editadas orientações, a partir de agosto fiscalização. Então, assim, está sendo feito um cronograma. A gente precisa entender que realmente são regras novas que causam um grande impacto, que as plataformas estão se preparando. O tempo de vacácio, né, o tempo em que a lei, até ela ser publicada e passar a vigorar, foram 6 meses, que foi considerado um tempo curto para essas adaptações, mas essas adaptações vão ser cobradas ao longo do tempo, e a ANPD... Nada que o mundo digital não consiga acompanhar, consiga, né? Porque se o mundo digital consegue, por uma pesquisa, oferecer outros produtos, ele consegue usar essa mesma tecnologia para proteger nossas crianças e adolescentes, com certeza. Doutora, o ECA Digital fala em responsabilidade compartilhada, né? Como é que isso funciona na prática entre Estado, famílias, sociedade em geral e as plataformas digitais? A responsabilidade compartilhada, ela vem da Constituição Federal, do artigo 227, e agora nós temos de forma detalhada a responsabilidade também das plataformas. Ela já existia, obviamente, mas ela agora vem detalhada. Porque antes nós tínhamos muito a obrigatoriedade dos pais. Os pais são obrigados a fiscalizar, supervisionar, e continuam sendo. É muito importante que se diga que o Estatuto Digital não retira o poder dos pais, na verdade, o dever dos pais de fazer um acompanhamento da vida virtual dos filhos. Na verdade, o que o Estatuto faz
é dar ferramentas aos pais para que eles possam fazer esse acompanhamento. Então, você não pode abandonar seu filho no meio da rua sozinho. É a mesma coisa exatamente, com a internet, né? Não abandone seu seu filho num mundo que vai trazer uma série de coisas que ele não vai compreender e que não vão fazer bem. Exatamente, porque agora os pais, inclusive, têm ferramentas, né? As ferramentas de supervisão parental, elas precisam ser acessíveis aos pais, fáceis de usar. Então, os pais precisam se apropriar dessas ferramentas e realmente utilizar. Então, os pais precisam supervisionar, as plataformas precisam fornecer essas ferramentas e o Estado fiscalizar. É uma coisa muito grave que o acesso de crianças e adolescentes trouxe para a vida delas com a internet foi a adultização, né? Que a gente fala muito, né? Você acelerar um processo de amadurecimento numa criança vivendo coisas da vida de adulto. Esse ECA digital vai conseguir combater isso? Também. O estatuto, na verdade, essa aprovação do estatuto, ela veio, inclusive, no clamor dessa questão da adultização, né? Houve um vídeo de um influenciador que escancarou para a sociedade o que as crianças estavam vivenciando, o quão vulneráveis elas estavam. Então, o estatuto ele traz, por exemplo, regras de monetização. Então, toda vez que uma conta ela recebe alguma forma de recompensa financeira, não precisa ser diretamente o dinheiro, não, né? Mas uma forma de compensação financeira, ela precisa de só a visualização já traz uma troca, né? Ela precisa de um alvará judicial, exatamente porque nós precisamos pensar na criança e no adolescente no ambiente virtual não sobre o aspecto do lucro, mas sobre o aspecto da proteção. Então, aquelas crianças fazendo dancinhas eróticas, fazendo propaganda de produto de maquiagem, elas vão ter que passar pelo crivo do Poder Judiciário, né? Nós vamos precisar verificar se essas crianças estão sendo exploradas, estão sendo colocadas numa posição que não é de criança, num papel que é de adulto, para garantir lucro, inclusive vulnerabilizando, porque a gente sabe que a exposição de crianças nesse tipo de situação atrai, né, pessoas que estão ali interessadas no abuso sexual, na exploração sexual. Então, as regras são claras para tentar impedir esse tipo de exploração de criança e adolescente. Há muitos perfis, né? Às vezes, normalmente controlados até pelos próprios pais ou responsáveis, que usam imagens de criança para fazer comercial, para, né, expõe a vida da criança e se aproveitam dessa forma para fazer algum marketing, né, e ganhar algum dinheiro com isso. Essas famílias vão ser acionadas? Exatamente. As plataformas hoje, elas vão ter obrigação de exigir o alvará judicial. Toda vez que tiver um ganho financeiro com a exploração da imagem de criança e adolescente, é necessário o alvará judicial, exatamente para se garantir que a proteção daquela criança, né? Que aquela criança está sendo enxergada do ponto de vista da proteção. Se aquela ação protege mesmo a criança. Então, se esses conteúdos forem colocados, disponibilizados pela rede social sem que se exija um alvará judicial, a própria rede social está também incorrendo em infração. Então, hoje, a infração pode ser dos pais e da rede social também. Aí a gente falando de novo da corresponsabilidade. A mesma coisa cabe para... A gente está falando de redes sociais, mas tem outros aplicativos, jogos eletrônicos, né? Como controlar esse uso de jogos eletrônicos, principalmente, que é um mundinho, né? Deixa minha criança brincando ali, o meu adolescente usando aquele jogo, ele está entretido ali, não está correndo risco. Não tá, pois é. Que engano isso traz.
Agora, assim, a gente também viu, né, que esses jogos, eles de inocente não tem nada. Muitas vezes eles eram utilizados por aliciadores exatamente para atrair crianças e adolescentes e depois as violações de direito ocorriam. Todos esses produtos agora, Laura, e isso é uma das inovações, eles têm que vir com a máxima configuração de proteção desde a concepção do produto. Então, eles têm que vir ali os chats que permitem, por exemplo, interação entre criança, adolescente e terceiros, eles têm que vir com a configuração mais fechada possível. E só os pais é que podem alterar. E mesmo quando os pais forem alterar, se a conta for classificada como uma conta de criança, adolescente, cabe à plataforma notificar os pais sobre os riscos de se alterar a configuração de proteção que vem de fábrica, que vem lá da concepção do produto. Então, a responsabilidade da plataforma é uma responsabilidade ativa. Ela, assim, os pais, de novo, não retira a autonomia dos pais, mas a plataforma, além de oferecer o produto com o máximo padrão de proteção, se os pais forem diminuir essa proteção, cabe à plataforma explicar isso, falar com os pais. E aí, uma coisa que é importante da gente falar também é que o Estatuto, ele trata da autonomia progressiva. Então, a proteção que uma criança precisa, ela é diferente de um adolescente ali de 16 anos. Então, essas travas, elas vão respeitando também o amadurecimento da criança e do adolescente. Então, também essa proteção no ambiente digital, pensando nesse amadurecimento, porque, na verdade, uma das críticas que se faz, porque vai se proteger e aí depois não vai aprender, né? A vida digital é uma realidade. Uhum. Então, a intenção é que essas crianças também sejam educadas para o ambiente digital. O que se espera é que seja um ambiente digital seguro, em que essas crianças possam aproveitar, crianças e adolescentes possam aproveitar todas as vantagens que o ambiente digital efetivamente traz. E que, ao longo do processo de amadurecimento da pessoa, que elas vão sendo educadas para estar ali naquele ambiente, mas um ambiente seguro, um ambiente pacífico. Um outro risco grande, né, da criança, do adolescente entrarem nesse mundo virtual é porque elas não vão ver as pessoas desconhecidas que vão interagir com elas, né? Muitas vezes são pessoas mal intencionadas em redes sociais ou em jogos eletrônicos, se passam por crianças ou adolescentes para interagir com elas e, na verdade, são adultos com outros interesses, né? Interesses escusos. Como é que o ECA Digital vê essa questão? Há alguma ferramenta de proteção para isso, para evitar que adultos entrem em contato com crianças e adolescentes para interesses sexuais ou o que seja? Os produtos agora voltados para criança e adolescente, eles têm que vir com aquela proteção, né? A proteção padrão. Então, o padrão do produto é todas as travas de proteção ativadas. Então, chats que permitem interação da criança com terceiros, eles têm que estar bloqueados. Uhum. E aí vai caber também aos pais configurar, porque por padrão, quando você ali adquirir um aplicativo, por exemplo, o aplicativo vai estar se ele é direcionado para criança, adolescente ou acesso provável para criança e adolescente, esse aplicativo vai estar com todas as travas fechadas, então a criança não vai conseguir interagir com terceiros. Uhum. Quem pode destravar? Os responsáveis legais, porque as contas vão estar vinculadas a um responsável legal. Então, por padrão, as travas vão estar todas acionadas. E ao menor indício de aliciamento, de conversa inapropriada, as plataformas também precisam agir. Porque aliciamento, exploração sexual, isso
tudo traz para a plataforma uma obrigação de fazer esse monitoramento, e esse monitoramento, ele não pode ser assim, eu criei esse monitoramento hoje e em 20 anos. Acabou, larguei, né? Ele precisa, ao longo do tempo, ele precisa ser atualizado. Então, à medida que as ferramentas forem evoluindo, os mecanismos de controle precisam evoluir também para impedir. O que se quer impedir é o contato com conteúdos nocivos, lesivos a crianças e adolescentes, o contato com pessoas, né? Então, isso tudo as plataformas também vão precisar estar monitorando. E os pais atentos, né? Porque criança e adolescente, parece que eles nasceram digitais. Isso. Então, eles vão saber, às vezes, burlar ali uma trava de segurança ou modificar, né, a configuração daquele aplicativo para ir além do que ela deveria, do que ela poderia, né? E as empresas precisam mostrar que elas estão a todo tempo evoluindo essa tecnologia para evitar essas burlas. Então, as empresas precisam demonstrar como está sendo esse investimento para evitar, porque a gente sabe que realmente os meninos, né, eles estão muito à frente, mas as empresas precisam também estar trabalhando sempre, continuamente, na configuração dessas proteções. E como é que o Ministério Público de Minas Gerais vai atuar, né, diante dessas plataformas que às vezes permitem, né, a autodeclaração de idade, muitas vezes facilmente burlada, infelizmente, né? Já tem agido contra elas? A autodeclaração, ela está vedada, e se o Ministério Público perceber que tem algum aplicativo, que tem alguma rede permitindo a autodeclaração, o Ministério Público pode e deve propor as medidas necessárias, termos de ajustamento de conduta, ações civis públicas, inclusive considerando que há um dano coletivo, um dano moral, porque a falta de proteção, ela coloca em vulnerabilidade crianças e adolescentes vários, né? A gente pensando no alcance do ambiente digital. Então, mas o Ministério Público age quando provocado, né? Se recebe alguma denúncia. Quem que fiscaliza? O Ministério Público, assim, vai receber as denúncias. Essa fiscalização, o Ministério Público não tem como fazer monitoramento de rede. Né? Então, por isso é importante que os pais responsáveis, que a sociedade civil organizada, aí quando a gente fala daquela responsabilidade compartilhada também na sociedade civil, muito importante que a sociedade civil, nós temos vários organismos da sociedade civil muito engajados na proteção de criança e adolescente no ambiente digital. Então, essas denúncias podem ser feitas pela pessoa física, podem ser feitas por esses organismos, ao Ministério Público, à ANPD, para que a gente adote as medidas necessárias. A gente citou aqui a ANPD, né, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela faz essa fiscalização? A ANPD é o órgão responsável por fazer a regulamentação, por fazer a fiscalização, é o braço administrativo. Então, a ANPD é o órgão que foi, que a lei autorizou, que a lei delegou essa função de fiscalização. Então, ela vai regulamentar vários dispositivos do Estatuto, eles dependem de uma regulamentação prévia que está sendo feita pela ANPD. E a ANPD vem formulando consultas públicas para fazer a melhor forma de fazer essa fiscalização, mas inclusive dessa produção de conteúdos para finalidade comercial, né? As publis feitas com crianças e adolescentes. Que critério que é adotado para se verificar, né, a exploração indevida das crianças e adolescentes nesses casos? Toda a publicidade feita por crianças e adolescentes, ela volta lá naquela questão do alvará judicial. E as publicidades direcionadas, elas estão proibidas, aquelas publicidades direcionadas para crianças e adolescentes feitas com um perfilamento psicológico, né? Então, você não pode mais aproveitar da vulnerabilidade de uma criança que não entende. Então, aquelas publicidades também, criança
presente, né? Abrindo o brinquedo ali, sem estar claro que aquilo ali é uma publicidade e sem que aquela criança esteja ali. Não é que o Estatuto Digital proibiu o trabalho artístico infantil, ela proibiu criança e adolescente de participar, inclusive de monitorizar mesmo, de ter um ganho financeiro, não tem essa proibição. Mas o que o Estatuto fez foi mudar o eixo, que se antes o que só se pensava no lucro, hoje o lucro não é mais importante. O principal é a criança e a criança. Dela. Assim como já houve no teatro, na televisão, exatamente, né? Exatamente. Agora na internet. Essa exposição tem que ser cuidadosa. Exatamente. Nós tínhamos essas regras claras para o mundo físico. Nós tínhamos essas exigências no mundo físico, mas no mundo virtual isso estava acontecendo. Eu me recordo de ver uma influenciadora que acompanhava o dia a dia com a filha e 3 horas da manhã acordando a filha com um balde de água fria para ganhar like, para monetizar. Então, assim... Não pode esse vale tudo, né? Pela audiência. Exatamente. Né? Nós vamos ter que ver, assim, esse tipo de atividade, ela coloca a criança numa situação vexatória, ela coloca a criança numa situação de humilhação, ela prejudica o sono da criança, porque se acordar às 3 horas da manhã com um balde de água, então se aquele vídeo rende milhões de likes, não interessa. Não interessa. Se ele não protege a criança ou adolescente, se ele expõe a criança ou adolescente, ele está proibido. E vai haver, ou já há, uma ação integrada entre instituições, né? Por exemplo, o Ministério Público com a MPD e outras? Com certeza. Quando a gente fala da proteção de criança e adolescente, nós estamos falando de rede. A gente fala em proteção de rede. Vai haver, agora mesmo, dia 6 de abril, um seminário do Ministério Público de Minas com o governo federal. Nós vamos fazer um seminário sobre o Estatuto Digital. Então, são várias pensando, nós já lançamos um informativo falando do Estatuto Digital, novos materiais também estão sendo preparados para a gente preparar os promotores de justiça, preparar a sociedade também. E aí entram conselhos tutelares, escolas, vai haver uma atuação do Ministério Público junto a essas instituições? O seminário mesmo, a ideia é de qualificação, porque nós precisamos que os órgãos da rede, né, que todos os integrantes da rede, e aí a escola é um importante integrante da rede, o conselho tutelar, a escola é o local em que a criança e o adolescente eles frequentam obrigatoriamente. Então, ali é um espaço de proteção privilegiada. A escola é um espaço de proteção privilegiada. Então, nós precisamos que a escola também esteja preparada para atuar, para entender as novas regras e atuar. E aí, na escola, nós falamos do cyberbullying, né, que é uma realidade presente nas escolas. O Ministério Público tem material, tem curso na escola virtual sobre E agora vão ter ações e campanhas para difundir o ECA digital? Sim, né? O Ministério Público pensa sempre nós temos a atuação repressiva, aí pensando no GAI Ciber, né? Que nós temos órgãos especializados na apuração de crimes virtuais, mas o Ministério Público também tem uma atuação muito importante preventivo. E o que a gente espera mesmo é que venham as orientações, né? Que a sociedade se oriente, que os órgãos de proteção estejam orientados para saber como intervir, para saber preparar as nossas crianças e adolescentes também para essa navegação saudável, para a utilização saudável do espaço virtual, que é um espaço importante, mas que precisa ser um espaço protegido. Eu não anseio da sociedade, eu não acredito que vá haver dificuldade para que isso seja difundido e implementado, né? Sim. Te agradeço por ter vindo aqui para conversar com a gente mais uma vez. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Para você que nos assiste, confira nossos outros programas aqui no canal do YouTube. Acompanhe sempre
as informações sobre o Ministério Público de Minas no nosso site e nas redes sociais. Obrigada pela audiência, até breve.